Bom, pessoal, mais um golpe aí na praça, infelizmente, né? Dessa vez eu quase caí. E vocês percebem que cada vez mais eles estão ficando mais complexos e a facilidade de obter informação da gente é impressionante. Eles conseguiram meus dados de telefone, de CPF, não sei se tem algum acesso à base de dados do Reclame Aqui, eu vou até fazer uma reclamação lá no Reclame Aqui, do próprio Reclame Aqui, porque foi lá que eu fiz a reclamação contra a empresa que eu estava com pendência com ela, né? E eu fiz a reclamação lá porque eu fui destratado, fui negociar a dívida, fui destratado pelo responsável pelo setor financeiro e fiz a reclamação lá. E logo depois que eu fiz a reclamação, essa pessoa entrou em contato comigo falando que fazia parte do corpo jurídico da empresa, já com o meu telefone e com o meu CPF, fez uma proposta de pagamento. Eu fui enviando os dados, né, que ela estava pedindo lá, a comprovação de que minha esposa estava doente, tal, tinha uma doença grave e que eu queria que eles dessem o desconto. E quando quando foi para fazer o pagamento, eu falei, não, primeiro você me manda um comprovante que realmente você está representando a empresa. E eu vi que ela começou a ficar meio perdida. E aí eu comecei a ver as falhas, né, as lacunas, comecei a verificar, só que a maioria das vezes as pessoas não percebem isso e elas acabam caindo no golpe, porque é muito bem arquitetado e eu sou uma pessoa muito cuidadosa e por pouco eu não caí. Então, vocês acompanhem aí as mensagens que ela me mandou, né? Eu vou deixar aí no vídeo. E os áudios, você vai ver que a pessoa fala como se realmente ela fosse uma telemarketing. Talvez até seja, às vezes o cara contrata ela e põe ela ali para trabalhar, e ela trabalha achando que não é um golpe, né? Que ela tá realmente fazendo um serviço ali normal, como outro qualquer. Mas se realmente ela sabia que era um golpe, eu vou te falar, é uma ótima atriz. No final até dei os parabéns, falei, olha, quase que você me pegou nessa, por pouco eu não caí. Então acompanhe aí, fiquem bastante atentos para que vocês também não caiam nesse tipo de golpe, porque eu, por nada, se eu não tivesse sido bem cauteloso, eu teria caído. E eu sei que muita gente, principalmente o pessoal que não tem tanto acesso à informação, verificar a questão de logo, de representação, lá eu checo muito isso, a questão da imagem estava desfocada do logo, não era o mesmo logo que a empresa para a qual eu estava com a pendência estava utilizando atualmente, né? Eles não tiveram esse cuidado. A questão de quando ia os documentos que ela preencheu, que ela mandou para mim, no final do documento tinha erro de digitação, assim, deixava claro que a pessoa fez com pressa, ela demorava em passar as informações, né, que eu pedia, ou seja, eu vi que ela estava, na verdade, produzindo aquelas informações. Então tudo isso é coisa que você pode fazer quando você percebe que você está nessa questão. Aí você pode falar, mas você não deveria ter atendido. Acontece que foi automático. Assim que eu mandei a mensagem lá no Reclame Aqui, passou 5 minutos, ela me ligou com o logo da empresa pelo WhatsApp e eu falei, poxa, só pode ser alguém da empresa mesmo, né? E quando você está ali na situação de estresse, você acaba acreditando nas coisas, né? Se você não parar e respirar bem fundo, você acaba caindo. Então acompanhe aí e depois vocês deixem aí nos comentários se alguém já caiu também, ou se às vezes até está passando por esse golpe nesse momento. Eu já passei para a empresa já acionou a polícia, provavelmente a qualquer momento deve estar batendo lá na porta lá dessa pessoa, porque ela colocou até o CNPJ, tem um CNPJ realmente, não sei se está ativo ou se abriu a empresa só para criar golpe mesmo. E até essa moça, né, se ela estava lá trabalhando sem saber, ou se sabia, vai dar problema até para ela. Senhor Wayne, infelizmente nós ficamos sem sistema aqui no administrativo, mas se o senhor preferir, o senhor pode gravar um áudio, tá? Para o senhor não precisar digitar todas as informações. Foi passado para nós, eu não sei se o senhor fez alguma reclamação em algum site, via Procon, via saque de atendimento, tá? Foi passado que nós entrássemos em contato com o senhor referente a essa negociação, tá? O que acontece? Primeiro passo nos foi passado que o senhor chegou a informar referente à doença da sua esposa e tens uma proposta de quitação. Se o senhor puder, por gentileza, me encaminhar via canal de WhatsApp um documento, tá, que comprove o laudo da doença da sua esposa, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou estar passando para nossa mesa de acordos
Vou estar passando a sua proposta de quitação, porque aqui no sistema me chegou o valor de R$ 10.000, não sei se o senhor confirma esse valor. Vou passar para a mesa de acordo. Caso dela aceite, nós entramos em contato com o senhor e finalizamos, tá? Como eu passei para o senhor, o nosso horário de atendimento é até às 20 horas, então eu acredito que ainda na data de hoje eu não tenha o retorno deles, tá? Mas eu posso colocar no sistema e amanhã, assim que eu tiver o retorno, eu volto a entrar em contato com o senhor. Caso dela aceite, a gente entra em contato, faz a quitação e encaminha para o senhor todos os documentos de baixa e quitação. Senhor Wênio, peço mais uma coisa para o senhor, tá? O senhor vai me informar agora o valor de proposta, eu vou colocar no sistema, tá? Como eu passei, informei para o senhor. Essa proposta é encaminhada à nossa mesa de análise. Dando o aceite, a gente entra em contato para formalizar a quitação. Só que como é que funciona? Se a mesa der o aceite e eu entrar em contato com o senhor, este valor o senhor tem que possuir, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente entra em contato com os clientes, a proposta foi aceita. Ah, tá, ok, eu vou fazer um empréstimo, eu vou tentar conseguir o valor emprestado. Não funciona dessa maneira. Proposta de quitação é sempre para a data vigente. No seu caso, como hoje não dá mais, se der o aceite vai ser na data de amanhã. Amanhã a gente entra em contato e finaliza a quitação, caso dado o aceite no valor de R$ 10.000, tá? Então eu friso bem essa parte para não ficar nenhuma dúvida, até mesmo entre o senhor e entre a instituição, para a gente poder resolver na forma amigavelmente, tá? Certo, eu concordo com você que tem que ser feito isso aí mesmo. Só que o que eu queria é o seguinte, uma sinalização, você sabe, é um valor alto para ser feito e a gente sabe que hoje em dia tem muito golpe na praça. E eu precisava de uma confirmação de que realmente a transação está sendo feita com o pessoal do, entendeu? Não sei se eu poderia ir lá no hospital pessoalmente, confirmar. Eu sei que você deve estar se sentindo assim, pô, como que ele está desconfiando de mim, mas assim como vocês precisam da segurança de que realmente eu vou fazer o pagamento, eu também preciso da segurança de que realmente essa transação está sendo feita para o hospital. Eu não estou querendo que você me dê uma confirmação de que foi pago sem eu ter pagado. Eu preciso de uma confirmação de que realmente eu estou fazendo essa transação para o colégio. É isso que estou dizendo, entendeu? Ah, não, sim, eu lhe entendo, claro, com certeza, não é um valor baixo, o senhor precisa de segurança. Referente o senhor se dirigir até a instituição, como eu lhe passei ontem no seu atendimento. Não sei se o senhor entrou em contato via Procon, algum site de atendimento, ou via canal de saque. Foi encaminhado a sua solicitação para o nosso financeiro para dar o andamento junto à assessoria de cobrança, tá? Porque o senhor não teve o atendimento que o senhor necessitava junto à instituição. Por esse motivo, foi passado para o financeiro, até mesmo para não ser necessário dar andamento de formas jurídicas. A gente está aqui para melhor atendê-lo. O que eu posso solicitar é uma carta de pagamento, que ali vai constar as informações que o senhor está realizando um pagamento na data de hoje, que consta ali também a chave Pix de pagamento. É um documento formal que consta os dados também da assessoria e o CNPJ para o seu pagamento. Se o senhor preferir, eu posso solicitar para a instituição. Esse documento leva de 30 a 40 minutos para ser encaminhado no sistema. Nós encaminhamos também para o senhor via canal de WhatsApp e consta as informações referente ao seu pagamento e a chave Pix da assessoria. Ou se o senhor tiver o interesse e quiser realizar o pagamento, como eu lhe expliquei, a gente faz e encaminha para o senhor o termo de responsabilidade e quitação. Tá, pode ser essa carta. Você pode, se você puder me enviar essa carta, e aí assim que eu receber ela, eu faço o pagamento. E essa numeração nós precisamos para gerar o seu termo de responsabilidade e quitação de dívida, que é encaminhado para o senhor, para sua segurança, né? O senhor fica com essa documentação para sua garantia da quitação. Mas esse documento é gerado após o encaminho do comprovante, porque a gente precisa da numeração que acompanha em cima dos mesmos. Senhor Wênio, como eu lhe passei também anteriormente, tá? Assim que o senhor realizar os pagamentos, como o senhor informou que teria que fazer 2 transações referente ao seu limite de contas, eu peço que o senhor encaminhe o comprovante para ser gerado o seu termo de responsabilidade e encaminhado para o senhor também aqui pelo canal do WhatsApp, tá? Hoje, por ser sexta-feira, o nosso expediente é um pouco reduzido, então quanto antes o senhor conseguir realizar o pagamento e nos encaminhar, eu já coloco no sistema e faço as solicitações na data de hoje,
tá? Fico no seu aguardo e à sua disposição qualquer dúvida. Senhor Wayne, eu peço desculpa na demora do seu retorno aqui do seu atendimento, porque eu estava no meu horário de almoço. Bom, como foi passado para o senhor, nós trabalhamos diretamente do financeiro e não teria por outro canal chegar no senhor com suas informações para poder prestar o atendimento. Mas como o senhor não se sente seguro, eu mesma instruo o senhor a não realizar nenhuma transação que não se sinta seguro no momento. O senhor pode se dirigir até a escola ou por outro canal que o senhor se sinta mais seguro e tentar finalizar a transação diretamente por lá. Nós entramos em contato porque foi um pedido de atendimento. Eu lhe passei, não tem problema, estamos dando baixa na sua documentação e qualquer coisa que o senhor precisar pode nos solicitar novamente um novo atendimento, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Eu vi aqui que você apagou a mensagem do CNPJ, por qual motivo? Do CNPJ da empresa, que era para enviar o Pix. Essa mensagem foi apagada. Sim, eu passei para o senhor que eu está dando baixa na sua documentação. Inclusive, o CNPJ faz parte da documentação que é o pagamento. Se o senhor vai diretamente na escola, vai se informar, lá eles vão lhe passar as informações e lhe informar novamente o CNPJ para pagamento. Eu vou entrar em contato com a escola, vou lá pessoalmente, e a escola confirmando, aí eu faço o Pix, a transferência. E outra coisa, pessoal, não transfere, não faz nenhuma transferência de Pix, dinheiro. Outra coisa que eu achei estranho também foi ela falar que só podia ser feito por Pix. Não podia mandar um boleto, que geralmente é o que as empresas fazem, né? Empresa de cobrança. Ela manda um boleto no nome da empresa que você está com a pendência. E não foi o que ela fez, ela disse que tinha que fazer Pix. E eu não fiz, né? Claro. E outra, antes de você fazer o pagamento, procurar a empresa para ver se realmente aquela assessoria está representando ela. Que foi o que eu fiz. Eu fui lá na empresa. A empresa pegou e confirmou, falou, não, isso aí é golpe, a gente não tem, a gente trata diretamente aqui. E ter esse cuidado também, mesmo que ali você está ali desesperado para resolver o problema, mas tem que manter a calma, porque senão, você vê, eu ia levando um prejuízo aí de 10 mil reais. Um dinheiro que eu não tenho, que eu ia fazer, tirar sabe lá da onde para poder pagar e 10 ia virar 20, né, que ia ser um prejuízo maior ainda.